Fala galera, aqui quem fala é o Samor, estamos começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vamos reagir a um vídeo que se chama As 10 Classes de SCP. Para quem não conhece SCP, existe uma fundação que se chama Fundação SCP, que é basicamente uma fundação que ela tenta identificar, encontrar e conter seres, bichos, androides e qualquer ser que possa ou não causar algum tipo de mal para o mundo, sabe? Então, basicamente é uma comunidade na internet formada por pessoas que criam relatos e documentam relatos sobre seres, bichos, formas, qualquer coisa que possa ou não ser perigosa para a humanidade, e essa fundação é responsável por conter esses bichos caso sejam necessários, né? Então tem bichos que eles não contêm, tem bichos que eles contêm, e eles usam um tipo de classificação para esses bichos para saber se precisam ou não serem contidos. E esse vídeo, pelo que eu entendi, basicamente vai explicar quais são as classes desses bichos, desses seres, ou seja, as classes que a fundação determina para o ser, para determinar se ele é perigoso ou não. Então, esse vídeo também é lá do Viral Quest, canal, vou deixar aqui na descrição o link do canal para se você quiser se inscrever lá também. E se você gosta de jogos de terror e conteúdos de terror, se inscreve aqui no canal Gisemura. Estamos chegando aos nossos 2.000 inscritos, então a sua inscrição será sempre muito bem-vinda e a sua divulgação também. Então eu espero que vocês gostem. Vamos agora, sem mais delongas, começar o nosso videozinho, as 10 classes de SCP. Bora pro Amante do terror. Hoje eu vou listar 10 classes de SCPs. E sim, 10 classes. E é claro, além de falar das classes, também vou dizer o significado delas. E não esqueça de ler a descrição. Lá tem algumas informações bem importantes. Eu recomendo caso você ainda tenha dúvidas se é fictício ou não. Será que é real? Será que é fake? Quando as anomalias espalhadas pelo mundo são capturadas ou não, são atribuídas a elas uma classe, cada uma delas com um significado específico. Ao contrário do que muitos ainda pensam, as classes não servem para dizer o quão perigoso um SCP é, mas sim para dizer o nível de dificuldade que é para se conter. E quanto mais difícil for para se conter, e quanto mais exigir recursos e conhecimento, mais alta será a sua classe. Elas não estão atreladas ao nível de perigo, porque uma classe mais alta pode ser tanto um monstro ultra perigoso, quanto algo inofensivo, mas ambos ultra difíceis de se conter. Então as classes de SCP não querem dizer necessariamente o quão perigosos eles são, mas sim o quão difícil é contê-los. Entendido isso, vamos para as classes. Me pergunta agora, será que a Momo, o Cartoon Cat, será que eles poderiam ser considerados SCPs também, já que são seres que podem atacar a humanidade, né? Podem causar um mal para a humanidade? Será que eles podem em algum momento se tornar seres que a fundação vai começar a conter? Pode ser, né? Se começar a fazer muito mal para a sociedade aí, pode ser que a fundação vá atrás deles, né? Vou começar pelas que vocês já conhecem, depois eu vou para as menos conhecidas. Classe Safe, seguro. Nesta classe estão os SCPs mais fáceis de se conter, tanto porque a Fundação pesquisou bem os modos de contenção, quanto porque não exigem muitos recursos para serem contidos. Geralmente os SCPs nessa classe são inofensivos, como o SCP-999, mas se um SCP está nessa classe, não significa necessariamente que ele não seja uma ameaça. Ele é apenas fácil de ser contido, mas não significa que ele não represente algum perigo, como o SCP-343, por exemplo. Bom, então, classe Safe, primeira classe, né? Pelo que eu entendi, ele pode ser perigoso, mas a fundação já conseguiu descobrir como conter ele, ou seja, como prender ele. Então, por exemplo, sei lá, ele é fraco contra choque, então se você usar uma arma de choque nele, beleza, tá tranquilo, você vai conseguir conter ele tranquilamente. Mas ele é perigoso porque ele pode matar pessoas, arrancar cabeças, essas coisas. Acho que foi isso que eu entendi. Classe Euclid.
A classe Euclid, ou Euclídeo, é a classe onde estão a maioria dos SCPs. Aqui residem aqueles SCPs que não se sabe muito sobre, ou que os procedimentos especiais de contenção requerem muitos recursos, tempo e esforço para serem completados, ou que são imprevisíveis. O motivo para a maioria dos SCPs serem classe Euclídeo é porque é mais como um palpite da Fundação, ou seja, todas as anomalias, quando são capturadas e tornadas SCPs, recebem primeiramente a classe Euclídeo, para depois verem se vão permanecer, abaixar ou aumentar de classe. Se você for pensar como eles são imprevisíveis, pelo que eu entendi, a classe Euclid pode ter SCPs imprevisíveis, ou seja, que eles não sabem o que ele vai fazer. Se ele vai ser de boas, se ele vai ser forte pra caramba, né? Então, eles jogam nessa classe e aí, por exemplo, se eles estudarem bem o SCP, conseguirem uma contenção, uma forma de contenção, ou descobrir a forma de contenção, aí eles jogam pra safe, né? Porque eles, tipo, já sei como eu parar esse bicho, então joga na safe lá que a gente já sabe como neutralizar ele. E se caso descubram que ele é o mais poderoso, acho que ele vai para as próximas classes que vão vir agora, né? Keter. Essa aqui é onde estão os SCPs que são muito difíceis ou praticamente impossíveis de se conter, já que os recursos podem ser muito limitados ou que seja fisicamente impossível contê-los de forma segura, ou também porque quase tudo sobre este SCP é desconhecido. Um SCP classe Keter não é necessariamente perigoso, apenas extremamente difícil de se conter, mas é claro, a maioria dos SCPs classe Keter são sim perigosos, mas não todos. Então classe Keter é a SCP do capeta, né, mano? É aqueles bichos do capeta, velho, basicamente. Classe Thaumiel. Estes são SCPs que ajudam a Fundação a conter ou contra-atacar outros SCPs ou outros fenômenos anômalos. São quase como uma carta na manga da Fundação, e pouquíssimos funcionários sabem onde eles se encontram, menos os do Conselho O5 que sabem de tudo. Ok, agora vamos... Então essa última categoria é para SCPs que ajudam a Fundação a capturar outros SCPs. Mas aí eu não entendi se, por exemplo, essa última categoria, são SCPs que são bem estudados ou não, né? Por exemplo, a Fundação será que sabe como conter ele, se caso seja necessário? Porque, tipo, hoje ele tá ajudando, né? Ele pode estar ajudando porque tá recebendo algo em troca que pra ele é vantajoso. E se em algum momento essa coisa que ele recebe em troca não for mais vantajoso e ele resolver se voltar contra a associação, ele vai ser um SCP que ele já é conhecido, que a Fundação já sabe conter ele, ou vai ser completamente do zero, vai ser um Euclides, né? E aí vai ser completamente zero. Agora eu fiquei na dúvida nisso, né? Porque se for completamente zero, vocês vão confiar em SCP, em bichos do capeta, não sei não, hein? Vamos para as classes menos conhecidas e que pouquíssimos SCPs são alocados, que estão mais para subclasses, mas eu decidi colocá-las aqui porque é interessante de saber mesmo assim. Ok, subclasses, hein? Classe Explained. A classe Explained, ou Explicada, é bem parecida com a classe Safe. São SCPs que se sabe tudo sobre. SCPs cuja natureza é completamente conhecida, podendo ser explicados pela ciência, inclusive aqueles que já foram desmascarados por serem coisas normais, confundidos com uma anomalia. Classe... Então, calma. Então, Explained pode ser considerado talvez uma subclasse de Safe, então, né? Porque o Safe significa que eles pesquisaram bem aquele bicho e sabem como conter ele. Mas o Explained é que eles pesquisaram o bicho e sabem até a origem dele. Então eles sabem tudo sobre o bicho. Então eu acredito que seja uma evolução dentro do Safe, né? Então, tipo, você pode estar em Safe, mas não ser Explained. Ou seja, eles sabem como te conter, como te segurar e te prender, mas eles não sabem muita informação sobre você ainda. Ainda não conseguiram pesquisar o suficiente para você fazer parte da Explained, né? Foi isso que eu entendi. Classe 53. Essa classe é bem parecida com a classe Euclid, porém mais restrita e menos explicativa. Aqui estão os SCPs que são completamente imprevisíveis e desconhecidos, o qual nada se sabe,
e eles podem ser perigosos ou não, já que não se pode provar o contrário, assim como na proposta do Dr. Scranton do SCP-001. Em resumo, essa é uma classe desconhecida. Então, basicamente, quando os SCPs chegam, eles devem já cair nessa subclasse do... Esse é o Euclides, né? E aí tem o 53. Essa classe 53 é tipo assim, provavelmente quando todo mundo que chega novo, zero, na fundação, acabaram de descobrir o bicho. Botam nessa classe 53 porque ele é completamente desconhecido. E quando eles começam a ter um pouco mais de conhecimento do bicho, aí eu acredito que ele saia da classe 53 e fica só na Euclides até decidir se ele vai pra Safe ou pra Keter, né? Mas eu já fiquei sabendo que a maioria dos bichos continua na Euclides, então não deve ser tão fácil assim você descobrir e conseguir categorizar, né, esses seres, né? Então provavelmente eles ficam na Euclides ou na 53, quando realmente eles não conseguem saber de nada, ainda não conseguiram descobrir exatamente nada. Então acho que eles ficam nessa classe, subclasse 53, que fica dentro da Euclides aparentemente. Classe Arconde. Essa classe tem uma leve semelhança com a Keter, porém ainda assim é bem diferente em muitos aspectos. SCPs na classe Arconde não devem ser contidos. Isso mesmo, não devem ser contidos. Mesmo que possam, não devem. Isso por causa de uma série de fatores, mas o principal deles é por causa dos altos riscos que a contenção poderia causar tanto ao SCP quanto à humanidade. Então, antes de começar outra classe, essa classe aqui, Arconde, né? Ela me parece ter ligação com a Keeper. A Keeper é a classe onde os bichos são os mais pica das galáxias, que eles nem sabem como conter. Então é um acima. Porque a Keeper eles não sabem como conter. E a Arcanus, que ele falou, acho que foi, né? E Arcanus, eles nem querem saber como conter. Eu fico pensando, porque assim, existem vários tipos de SCP. Existem SCPs que são, sei lá, um rio, por exemplo. Eu não sei se existe um SCP que é um rio, né? Mas existe um SCP que é uma escada. Então, tipo, vamos supor que exista um SCP que seja um rio. Você não pode conter aquele rio, porque pode ser que aquele rio alimente animais naquela região, ou seja, mata a sede de animais naquela região. E se você contém ele, o rio seca e aqueles animais morrem, e consequentemente você muda toda a fauna daquela região e os animais acabam morrendo. Então, mesmo que você pudesse conter aquele ser que controla aquele rio, você não conterá, porque você precisa que aquele rio ou que aquele ser continue fazendo com que aquele rio continue funcionando, por exemplo. Eu acho que foi mais ou menos entendido. Eu usei um exemplo de rio, mas eu não sei se existe um SCP que é um rio, tá? Eu só tô tentando entender mais ou menos aqui como é que tá as classes e tentando montar na minha cabeça aqui sei lá, teorias de como eles chegaram nessa conclusão dessas classes. Mas eu acho que deve ser isso, mas é Arcanos, né? Eu acho que é o nome da classe. Causar tanto ao SCP quanto à humanidade. Eu acho que é isso, mais ou menos. Classe Mascur. São SCPs que não podem ficar juntos em hipótese alguma. Suas contenções devem ser bem separadas uma das outras, como por exemplo a proposta do SCP-001 The Broken God, cujas partes devem ser separadas a todo custo. Bom, então, essa classe aqui, Mascur, também provavelmente pertence à classe Keeper, né? Que são os seres super poderosos. Só que nesse caso aqui, a classe Keeper, porque nesse caso ele chegou a ser contido. A classe Keeper, os animais... Não, acho que a classe Keeper eram muito difíceis de ser contidos ou quase impossíveis. Não significa que ainda eram impossíveis. Falou que era quase impossíveis de ser contido. Então, esse bicho aqui, por exemplo, pelo que eu entendi, quando você conteve ele, quando eles contiveram ele, separaram as partes dele, e as partes deles têm que ficar completamente distantes umas das outras, porque senão provavelmente ele se junta novamente e aí ele se torna mega poderoso, e provavelmente sendo mega poderoso eles não conseguem mais conter ele. Acho que foi isso que eu entendi nessa classe. Então eu acho que é uma subclasse dentro da Keeper, que são os super perigosos, onde eles são tão perigosos que eles precisam ter as suas partes separadas e distanciadas para que não
têm a oportunidade de ser juntadas novamente. God, cujas partes devem ser separadas a todo custo. Acho que é isso. Classe Neutralized. O nome dessa classe é bem autoexplicativo e também é bem parecido com a classe Safe. Veja o porquê. Os SCPs nessa classe nem ao menos existem mais, pois eles já foram desativados ou até mesmo mortos, pois ou eram considerados perigosos demais ou simplesmente um acidente. Ok. Neutralizado. Neutralizado se auto-explica, né? Então o SCP foi neutralizado, ou seja, ele deixa de existir. Mas eu acho que eu não classificaria ele dentro da classe Safe, né? Porque a classe Safe significa que o bicho foi entendido e eles sabem como conter ele. Se o bicho foi neutralizado, teoricamente ele não existe mais, pelo que eu entendi. Então eu acho que talvez caberia ser uma classe separada dessas 4, né? Pelo menos na minha visão, acho que seria, né? Uma classe neutralizado. Então começaria com neutralizado, ou seja, SCPs que já existiram em algum momento, mas foram mortos e deixaram de existir. E aí depois vem a Safe, que são SCPs que existem, mas que não demonstram... ou melhor, são fáceis de neutralizar, né? Ou já existe uma forma fácil de neutralizá-los. Eu colocaria numa classe separada, né? Mas o cara falou que faz parte da classe Safe. Classe Apollyon. Essa classe é bastante controversa, mas é com toda certeza a mais intrigante e perigosa de todas. Certo. Essa é uma classe que, se o SCP está com ela, ele é impossível de conter. E não há outra definição. É impossível de conter. Além disso, essa classe sim diz se o SCP é perigoso, pois os SCPs que têm essa classificação, além de serem impossíveis de conter, ainda têm o potencial de realizar a extinção da raça humana, como já diz o nome, Apollyon, que pode ser entendido como apocalíptico. Essa é com toda certeza uma das piores classes. Não é à toa que pouquíssimos SCPs têm, porque é muito raro a Fundação dar essa classificação para algum. Caraca, então essa é a classe mais pica das galáxias, classe apocalíptica, mano. Então, dentro da Keeper, provavelmente, onde tem os bichos que são quase impossíveis. Não, aí seria... Pode ser impossíveis, né? Se bem que ele falou que na Keeper pode ter bichos que são impossíveis de ser capturados. Então, esses bichos são impossíveis de serem capturados e ainda são mega perigosos. Então, tipo, eles são os mais fodas dentro da classe Keeper, mano. Nossa, cara. Então, essa classe é a pior de todas, velho. Porque, tipo assim, provavelmente tem deuses dentro dessa classe. Deuses são imortais, né? Ou seja, não podem ser contidos. E eles têm o poder pra acabar com a raça humana, né? Porra, caraca, eu acho que é isso, mano. Que foda, velho. E sim, eu disse isso. Uma das piores. Vocês vão ver mais pra frente. É algo muito específico e é preciso ter muita cautela ao classificar algum SCP assim. Há uma linha muito estreita entre a classe Apollyon e a Keter, e ambas podem ser facilmente confundidas. Um SCP classe Apollyon não necessariamente é uma entidade cósmica ultra mega poderosa, mas pode ser também um fenômeno no qual a raça humana toda é extinta, ou talvez até mesmo todas as espécies restantes do mundo. Ah, então ele tá querendo dizer que, por exemplo, se por acaso o Sol explodir, que o pessoal fala que em alguns bilhões de anos o Sol vai esquentar tanto que vai explodir, alguma coisa assim. Se o Sol explodir, vai ser um fenômeno, né, que pode extinguir a raça humana. Então, a explosão do Sol é considerado uma classe apocalíptica, né, e não uma Keter. Foi isso que eu entendi. Há mais algumas outras classes que eu não mencionei aqui, mas se eu não mencionei é porque eu não achei relevante o suficiente, então acabaram ficando de fora. Mas isso não tem grande importância. Vai por mim. Então, mano, caralho, mano, que vídeo legal, mano. Gostei muito desse vídeo, hein, senhor Viral Quest. Explicando aqui as classes, mano. Eu achei bem interessante o modo como foi montada as classes. A única que eu discordei um pouco, talvez, foi a neutralizada, que eu acho que eu colocaria como uma quinta classe ali dentro daquelas principais.
Em vez de, lá tem 4, né? Que é a Safe, a Euclides, a Keter e a... Que alguma coisa, que eu esqueci. Eu colocaria essa neutralizado como uma dessas classes, porque se foi neutralizado já não deixou de existir, então não teria por que fazer parte de uma classe safe, por exemplo, onde existem, mas tem o pessoal sabe como neutralizar, né? Seria como se fosse uma classe de arquivados, né? Esses bichos arquivados, tipo, ele já era. Esse bicho aqui deixou de existir, já era. Vamos deixar arquivado aqui, porque vai que em algum momento esse bicho volte a existir. Pelo menos ali na classe neutralizada a gente tem toda a documentação dele pra saber como contê-lo, né? Cara, mano, esse CP é muito louco. Essa comunidade que foi criada em cima desse CP, com essas histórias, e tem cada vez mais seres, mais coisas dentro desse mundo, desse CP, desse universo. É muito, muito incrível. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem mais algum vídeo sobre o universo SCP que vocês queiram que eu veja aqui no canal, deixem aí nos comentários que eu trago aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero vocês nos próximos vídeos. Então por hoje é só aí. Tchau.